Questão 64, o que ela diz pra gente? Ó, a configuração da projeção demográfica apresentada é explicada pelo quê? Vamos lá. Diferentes projeções para a população brasileira de 2010 a 2100. A nova projeção da população brasileira. Confesso para vocês que esse gráfico aqui é um gráfico estranho para mim dentro do primeiro momento. Eu olho esse gráfico aqui, e o que eu percebo? População em 2010, né? População em 2010, eu vejo que ela tem um crescimento, mas depois ela entra em declínio até 2100, né? Então é isso que eu tô vendo aqui, ó, 2045 e tal, aí ela entra em declínio, IBGE e revisa. Ele diz, a configuração da projeção demográfica apresentada é explicada pelo quê? Então o que explica, tá? Isso aqui, a população crescer e depois diminuir. Agora vamos para as alternativas, né? Porque tem muitas coisas que podem explicar isso aqui, né? É o conteúdo de urbanização e demografia. Aqui é o conteúdo de urbanização e demografia, que mais uma vez, tá? Assistir a aula de urbanização não é essencial para acertar essa questão. Vamos entender o conteúdo. Ampliação do êxodo e campesinato. Pessoal, o êxodo rural, tá? Do êxodo campesinato. O êxodo rural foi lá em 1950. Nós estamos falando de 2010 a 2100. Não tem mais êxodo rural no Brasil. Entendeu? Até mesmo as pessoas estão saindo da cidade e indo para o campo. Talvez o êxodo urbano está acontecendo agora, não o êxodo rural. Então, essa aqui já deveria eliminar logo de cara. Tá? Vamos para as próximas, ó. Aumento da taxa de fecundidade? Não. A última questão que a gente fez, a gente vê que o Brasil, ele passa por um declínio da taxa de fecundidade. Inclusive, na última prova que a gente fez, o que a gente tinha, pessoal? Né? Um gráfico que mostrava a taxa de fecundidade das mulheres e a resposta era a inserção no mercado de trabalho. Não tem como, em um gráfico, o Enem trazer, tá? Ali, a projeção demográfica dizer que a gente tem queda da natalidade com fonte em IBGE e a mesma fonte do IBGE mostrar aumento da taxa. Não tem nenhum sentido. Que IBGE é esse? Parece o IBGE que você inventa na tua redação. Entendeu? Porque como é que o IBGE tem duas coisas diferentes? Um IBGE mostra aumento da natalidade, outro IBGE mostra diminuição da natalidade, né, da natalidade, da fecundidade. Porque a prova que a gente fez mostrava que a fecundidade estava diminuindo, né? Então não é. Redução do crescimento vegetativo. Será? O que é crescimento vegetativo? Segura. Retrocesso do controle da natalidade. Nunca existiu no Brasil controle de natalidade. Você não pode marcar uma alternativa dessa. Controle de natalidade existiu na China. Quando eu controlo quantos filhos cada um pode ter. 1, 2, 3 filhos. No Brasil nunca existiu controle de natalidade. Entendeu? Então não é um retrocesso do controle. Nunca existiu controle. Letra E. Estagnação da entrada de imigrantes. Mas os imigrantes é apenas um fator do crescimento. Estagnar os imigrantes não explica, por exemplo, a queda. Poderia mostrar uma estabilidade. Está entrando imigrante, mas tem gente saindo, tem gente entrando. Isso não explicaria essa queda. Então, por eliminação, você poderia já eliminar e chegar na letra C. Redução do crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo ele já caiu na prova do Enem. Se você não sabe, tá? A gente vê também isso aqui em ecologia. Então, a prova de ecologia, né, de natureza ali, ela já te dá muita base, porque o crescimento vegetativo a gente vai calcular como? A gente tem a taxa de mortalidade, tá? A gente tem a taxa de natalidade, não é? A gente tem a taxa de emigração, a gente tem a taxa de imigração. O crescimento vegetativo, ele relaciona a mortalidade com a natalidade. A mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem, a natalidade é a quantidade de crianças que nascem. O que acontece dentro de alguns fundamentos? Por que vai crescer nesse gráfico aqui? O Brasil passa por um período dentro ali das evoluções, lembra que a gente tem lá, né, o período que ele vai passando, já houve o boom de crescimento. Agora o Brasil passa por um momento onde a nossa pirâmide ali demográfica, né, ela vai diminuindo na base e ela vai alargando o topo. Então perceba as fases com que o Brasil passou. Nós tivemos uma fase onde nós temos a base alargada, mas o topo afunilado. O que isso mostra, tá? Dentro dos fundamentos, né? Mostra que nasce muitas crianças, mas está morrendo ali bastante idoso. Então, a expectativa de vida é menor. Aqui nós podemos ter uma base onde o meio está mais alargado, mas o topo ainda não tanto, tá? O meio está mais alargado, mas o topo ainda não tanto. Então, o que a gente está vendo aqui? Está diminuindo a quantidade de pessoas e está aumentando a população economicamente ativa. Entre 18 ali, por exemplo, e 40 anos. Uma população que trabalha, tá? E ainda a gente pode ter um outro gráfico onde cada vez mais a base fica menor, tá?
E aí a gente tem um topo cada vez mais se alargando, ou seja, a gente tem uma população mais idosa aqui, e nascendo cada vez mais pessoas. Isso aqui tem um impacto muito grande. Por quê? Porque não vai se sustentar. Quem que vai pagar a aposentadoria dessas pessoas se não tem população economicamente ativa, né? Essas pessoas aqui vão demandar mais da previdência, né? Ali, vão demandar mais da questão da saúde pública, né? Tá nascendo menos criança por 2 fatores, né? Ali dentro do fundamento. Porque, basicamente, as mulheres não estão tendo tanto filhos como antigamente. Mas é porque estão morrendo. Nessa época que, inclusive, morria muito mais criança, mas nascia muito mais. A mortalidade infantil era muito maior aqui. Depois reduz-se a mortalidade infantil. Mas aí chega um período agora que nascem menos crianças. Agora a gente tem um topo mais alargado. Qual que é o fundamento que você vai entender, então, sobre esse gráfico aqui? Primeiramente, o fundamento que a gente tem que pegar nesse gráfico é o quê? A gente vai tendo um crescimento aqui da população, primeiro porque a gente vai tendo um aumento da população mais velha. Então, como aumenta-se a expectativa de vida, tá? A expectativa de vida, morre menos pessoas. Então, mesmo nascendo menos, morre menos pessoas. Morre pouquíssimas crianças, morre menos idosos. Então, acaba que a população ela vai aumentando. Só que chega um momento que a população idosa começa a morrer. A população idosa, ela começa a falecer aqui dentro desse fundamento. Só que não tem reabastecimento, né? Não tem crianças. Então, como a população idosa começa a morrer, diminui o crescimento vegetativo, porque não está tendo uma reposição. Você entende que esse gráfico poderia manter se a população idosa que morre é a mesma população de crianças que vão nascendo. Só que cada vez mais vai diminuindo a quantidade de crianças que nascem. Aí chega um período que não está nascendo quase nenhuma criança. As pouquíssimas que nascem vão demorar muito ainda tempo para crescer. E está morrendo a maioria dos idosos. Por quê? Porque estão chegando no final da vida deles. E aí a gente começa a cair bastante a população. Entendeu? Isso aqui é o quê? A gente está falando basicamente de natalidade e mortalidade. Quando a gente fala de natalidade e mortalidade, nós estamos falando sobre o saldo de crescimento vegetativo. Nós podemos ter um crescimento vegetativo positivo, quando o saldo é positivo, né? Nasce mais do que morre, ou um crescimento negativo, quando morre mais do que nasce. Nesse caso aqui, está morrendo mais do que nasce crianças, tá? E nesse outro caso aqui, não é que está nascendo mais do que morre, né? Mas é o fundamento aqui que a população mais velha está ainda envelhecendo, está aumentando ela. Até bater o topo ali, essa população começar a morrer e aí não repor a quantidade de crianças. Tá? Então, uma questão aqui bem mais específica. O que é o crescimento vegetativo? E o crescimento vegetativo ele está mais relacionado à natalidade e mortalidade. E não tanto a questão de imigração e emigração, tá? Então, esse é o saldo do crescimento vegetativo. Por isso que é redução. Porque você tem que olhar dentro de um processo de redução, até mesmo, né? Aí entra a análise matemática, né? Quando você vai analisar um gráfico matemático, como é que eu vou saber que houve uma redução? Você tem que traçar desse ponto até esse ponto, né? São as coordenadas. E você percebe que esse ponto está aqui. Então, na minha análise dessa questão, essa foi uma outra coisa que eu analisei. Por quê? Porque se esse ponto não estivesse abaixo aqui, eu não poderia concluir que houve uma redução. Se esse ponto estivesse no mesmo aqui, eu diria que houve uma estagnação. Entendeu? Porque olhando de 2010 até lá o 2100, não mudou nada. Quando eu faço um recorte, a população de 2010 é a mesma de 2100. Mas quando eu vejo que de 2010 até 2100 diminuiu, então houve uma redução do crescimento vegetativo, porque é um saldo. O inicial, final. Então é o final menos o inicial. E aí eu vou ter o meu saldo final. Esse é o meu crescimento vegetativo. É o recorte do gráfico que está me dando. Diferentes populações, projeção para 2010 a 2100. Você tem que fazer o final menos o inicial. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.